microempreendedores individuais e inadimplentes podem ser excluídos do Simples Nacional. Além dos MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas também devem acertar as contas com o fisco até 1º de janeiro de 2025, segundo a Receita Federal. São mais de 1.800.000 nessa situação. Para entender o que acarreta a perda do Simples Nacional, a gente faz conexão com a economista e professora de MBAs da FGV, a Carla Bene. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda ao Conexão. Primeiro, antes da gente falar desse perigo, né, vamos enaltecer a importância, né, dos MEIs para a nossa economia. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. O microempreendedor individual foi, na verdade, um grande ganho que nós tivemos aqui no Brasil para poder trazer para a formalidade todas aquelas pessoas que queriam começar um próprio negócio, mas não dentro daquele conceito de empresa com vários funcionários e tudo. Então, o microempreendedor individual, ele tem uma relevância enorme na nossa sociedade, porque ele, inclusive, gera emprego e renda. Então, mesmo sabendo que eu tenho uma quantidade pequena de pessoas, a gente trouxe, operando, né, em cada CNPJ, digamos assim, a gente consegue ter um universo de pessoas que vieram para a formalidade, que contribuem com a estrutura fiscal e também conseguem crédito, porque o saldo médio melhora. Então, a vida dessas pessoas que viraram empresas, ela é muito importante. Agora, professora, por que da inadimplência? A gente sabe que o leão é bravo, com o fisco não se brinca. E se você fica inadimplente lá, ó, vai virando muitas vezes uma bola de neve que pode ficar ainda mais complicada de pagar, né? Então, por que tanta gente chegou nesse ponto? Nós temos aí, Kelly, um somatório de problemas, mas existe um eixo central, que é o seguinte: a microempresa individual, ela, na grande maioria das vezes, há uma confusão entre o CPF e o CNPJ. Então, essa confusão faz com que você pague todas essas contas juntas. Então, você pega o dinheiro da empresa, entre aspas, e paga as contas da casa. Então, esta mistura acaba gerando um grande problema, que é a falta de planejamento ou a perda do planejamento. Então, esse é o ponto mais relevante em tudo, Kelly, porque fica tudo muito misturado. Você conta da escola do filho, coloca na empresa para pagar, porque é como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. As fontes são diferentes. Então, esse é o fator principal que permeia a realidade de um MEI ao longo da vida. Somando isso, nós temos um final também de uma pandemia, nós temos uma taxa de juros, Kelly, que subiu demais. Então, a taxa de juros do país para os empréstimos ficou muito alta. Então, imagina que em 2020 a Selic estava 2%. Ela subiu para 13,5% em 18 meses. Então, imagina se você pegou um empréstimo no comecinho da pandemia, por causa da pandemia não conseguiu pagar, e depois foi repactuar esse seu empréstimo no banco, a taxa saiu de 2 para 13%. E nós tivemos o início de queda e agora a taxa de juros volta a subir. Então, repare que o custo do dinheiro para quem pegou emprestado é um grande problema. E só agora que a gente está tendo uma melhora do processo inflacionário. Então, esse somatório todo de coisas acaba dando esse montante muito grande de empresas, na verdade, de microempresas individuais com problema. E além desses fatores todos, né, que a professora apontou, existe também o fato de que muita gente virou MEI por necessidade, mas não que estava preparado, né, não que entendia realmente de como funciona a questão, por exemplo, de cálculo, de lucro do produto, enfim. E, inclusive, essa organização financeira também que é tão importante, né, tirar ali as contas que são realmente da empresa, das suas pessoais. Faltou planejamento também para muita gente, né?
Faltou. Inclusive, uma grande parte dos MEIs, eles entram numa categoria de empreendedorismo por necessidade. Então, ele é um trabalhador precarizado, desempregado, que precisa ter uma atividade, precisa sobreviver, pagar suas contas, tem todo um mérito fantástico nisso, mas a gente não pode romantizar essa palavra de empreendedor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, o que é muito recomendado, Kelly, nesse espaço nosso é importante a gente falar, que a pessoa consulte o Sebrae, que busque um curso gratuito, porque começar a trabalhar com um negócio próprio não é uma questão simples. E as questões financeiras são as piores para se gerenciar quando você não tem experiência na área. Exato. Então, procure também os portais do governo, né? O gov.br, por exemplo, para se informar, para você saber qual é a situação da sua empresa, para não dar problema lá no ano que vem. Porque imagina ter que começar o ano tendo que pagar um monte de conta. A gente sabe que janeiro é complicado, né, professora? E ainda por cima está brigando com o leão. Não é fácil, não. Bom, tem mais assuntos chegando. E um ponto claro. Um pontinho super importante. Se você estiver inadimplente com a Receita, você não vai poder emitir nota fiscal. Então, atenção nesse ponto aí. Aí você não pode emitir nota fiscal para fazer um novo negócio. Então, precisa acertar as contas com a Receita Federal. Ou seja, bloqueia tudo. Aí nem vai receber mais nada. Então, alerta muito importante realmente. Tem outra notícia chegando aqui, professora. O mercado vê mais pressão sobre o câmbio no fim de 2024. Desde a virada de setembro, o dólar acumula alta de 4% frente ao real e a pressão tende a elevar as projeções de câmbio para o fim do ano. E isso se deve a alguns fatores, como a política fiscal e as eleições lá nos Estados Unidos no radar. Tendência, então, de uma moeda norte-americana mais fraca e mais desvalorização do nosso real, professora? Olha, essa semana, Kelly, com relação ao câmbio, eu recomendo um chazinho de maracujá. Precisamos de muita cautela, porque nós estamos com dois fatores e o cenário está mudando muito rápido. Então, vamos pegar o setor externo. No setor externo, nós temos problemas no Oriente Médio, que estão piorando e se escalando, esse é o termo, né, que é muito comum escutar isso na mídia, o problema está escalando, e as bancas de aposta nos Estados Unidos estão colocando o Trump junto com a Kamala Harris juntos, mas acontece que o Trump tem uma subida. Então, o mercado financeiro está precificando o que seria o Trump no novo governo. E ele anunciou várias medidas muito protecionistas. E isso pode afetar o processo inflacionário. Então, isso é uma especulação em cima dessa questão. E o Banco Central americano sinalizou que talvez não reduza mais 0,5 ponto percentual na inflação, e sim 2 cortes de 0,25. Então, Estados Unidos, setor externo, você tem toda essa oscilação. Internamente, nós tivemos agora, recentemente, uma certa celeuma, porque o governo anunciou um tributo para os milionários. O mercado financeiro não gostou muito, né? E também o governo anunciou uma possibilidade de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, justamente fazendo essas duas operações em conjunto. Resultado, o mercado financeiro também precificou isso daí, dando a entender que isso seria um problema, porque o objetivo do mercado financeiro é lucro, a gente jamais pode esquecer isso. Então, nós estamos agora, nessa semana aí, com uma oscilação. Então, é melhor um pouquinho de cautela para ver como que a coisa se acerta. E também vamos seguir de olho como que os nossos governantes vão administrar isso mundo afora, né? A professora explicou bem como que o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos afeta aqui diretamente o Brasil. Inclusive, professora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja agora à tarde para Washington, nos Estados Unidos, para participar nessa semana do encontro do G20. Entre as pautas está o avanço dos bancos multilaterais do mundo. Haddad também prepara o lançamento de uma plataforma para tornar mais eficientes os investimentos internacionais na área de economia verde no Brasil. Isso é muito importante, né? Porque o Brasil ele é visto como
quando se fala de sustentabilidade, o Brasil quer mostrar um novo cartão de visita para o mundo, para provar que a gente tem processos produtivos muito bem elaborados nesse sentido, né, professora? Sim, isso é muito importante. O Brasil fica, né, até dia 30 de novembro, a partir do ano que vem a presidência vai ser da África do Sul. Então, o Brasil, ele pretende, com esse lançamento dessa plataforma, colocar também para o mundo uma questão muito relevante, que é a questão dos investimentos para a descarbonização, o investimento para as mudanças climáticas, porque o negacionismo, a gente sabe que ele ainda existe, é forte, mas ele precisa ser combatido, porque querer acreditar que a Terra possa suportar um crescimento ad infinitum, isso daí a Terra já está mostrando que ela não vai dar conta do recado. Então, nós realmente temos a chance de colocar isso na mesa e mostrar para o mundo todas essas possibilidades de investimentos e liderar esse processo. Então, isso é algo que realmente é importante para o governo, para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, vamos ver como é que vai ser a recepção disso e o mais importante, né? A captação de recursos, porque políticas públicas e mudança climática a gente não faz só com boa vontade, precisa de muito dinheiro para isso. Exatamente, a economia está toda conectada, né? A gente não, quando se fala de economia, não dá para pensar só na gente. Isso aprendi, inclusive, com suas entrevistas por aqui, professora Carla. Muito obrigada, sempre é muito legal te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos. Até a próxima. Até.